E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem, Mirani? Vamos esperar 2 minutinhos aqui, o pessoal ir entrando. E hoje, né, o assunto da live vai ser super legal, que é sobre Canadá, sobre vistos para o Canadá. Então, eu vou falar de algumas coisas bem interessantes aqui hoje. Quem tem curiosidade de conhecer o Canadá, de visitar, de estudar, vontade de querer morar, né? Tem muita coisa legal pra gente falar sobre Canadá. Então, vamos lá. Ei, tudo bem? Não, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Bia, da Mundial Vistos. E a gente tem feito aí lives todos os domingos, esse horário, né? Às 5 da tarde. E com o objetivo de passar um pouco de conteúdo, contar alguma coisa para vocês, né? Sobre o procedimento, como que se faz para requerer visto, né? Para viajar para o exterior. Pra gente aí começar aí, quem tem vontade aí se programando, né? Porque visto, normalmente a gente precisa de um tempo, né? Uma programação pra gente conseguir o visto e depois embarcar, né? Então hoje o nosso assunto vai ser aqui sobre o Canadá, são vistos para o Canadá. E eu vou começar falando sobre vistos para o Canadá com o objetivo de visitar o Canadá, né? Então, quem tem o objetivo de visitar o Canadá, turismo, negócios ou estudos até 6 meses, o que acontece? A gente hoje tem 2 opções de visto, né? A gente tem o visto regular, que é o selo, né? Que ele é colado no passaporte. E o visto eletrônico, que é o ETA, o Electronic Travel Authorization. Então, são essas 2 modalidades. É claro que para o ETA, não é todo mundo que se qualifica. Então, a gente tem que ver quem é elegível, né? Mas o visto selo, qualquer um pode aplicar para o visto, tá? Então, vamos lá. Os 2, eles permitem uma estadia de até 6 meses, tá? No Canadá, de permanência, né? E o que difere um do outro, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Primeira coisa, eu vou falar com relação à elegibilidade. Vamos falar para os 2 e a gente vai fazendo uma comparação, tá? Eu vou tentar, assim, ser mais clara possível. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, me perguntem, acenem, que aí eu vou respondendo as questões, ok? Então, vamos lá. Para elegibilidade, né? Quem está elegível para visitar o Canadá? Qualquer brasileiro com passaporte com validade mínima de 6 meses pode solicitar o visto, tá, gente? Qual que é a documentação? Bom, além do passaporte válido, o consulado canadense ele exige uma série de documentos para comprovar a questão dos vínculos econômicos, né, sociais, é igual a qualquer um outro país, né? Então, a gente sugere aí aqueles documentos pessoais que mais falam sobre nós quando a gente vai fazer uma aplicação. Então, a gente sugere a questão do imposto de renda, né? Algum fundo de investimento, algum dinheiro, alguma coisa que consegue comprovar em fundos suficientes, né? Para realização da viagem, essas coisas todas. Mas, enfim, o prazo, tá? Eu tô falando do visto selo agora, né? Quem é elegível, todo mundo é elegível, desde que tenha um passaporte brasileiro válido. E o prazo para análise desse processo. Normalmente, tá? No site até do Consulado Canadense diz que é 15 dias. Mas a gente, na prática, no nosso dia a dia, a gente sempre fala com o nosso cliente, né? Orienta que ele tenha aí em torno de 16 a 20 dias, né? Aptos antes da viagem, porque pode demorar mais, tá? Na realidade, esse tempo médio que o consulado fala, é realmente um tempo médio, então ele pode ser, né, um pouco mais ou às vezes um pouquinho menos também, tá bom? O que acontece? Normalmente a validade desse visto aprovado ele pode ter a validade se o passaporte estiver menos de 5 anos, tá? Não, peraí, desculpa. O selo, ele pode valer até 10 anos. Então, se é um passaporte novo, tá? Ele vai valer igual o passaporte. Mas, normalmente, se um passaporte tem validade, que expira, por exemplo, em
em dezembro de 2029, vamos dar um exemplo aqui, o visto ele também terá validade até dezembro de 2029, entendeu? Tô falando, a gente tá aqui em 20, né, 9 anos, entendeu? Na realidade dá 10 anos, né, praticamente. Então é isso, o visto selo ele pode ter validade até 10 anos, desde que o passaporte tenha também a validade, tá? Se não tiver, até a validade do passaporte, tá bom? Bom, o custo, né? Esse a gente está falando do processo físico. Ele tem um custo um pouco mais elevado. Eu até anotei aqui o custo para vocês. Um visto, né? Para uma pessoa aplicar, o custo dele vai girar, são 85 CADs, né? Então a gente não sabe exatamente em reais quanto que dá isso, mas fica em torno de uns 300 mais ou menos, né? Porque é o dólar canadense. E aí tem taxa para família quando é pai, mãe, mais 2 membros, desde que sejam menores de 18 anos, né? E tem uma série de detalhes aí que quem tiver necessidade a gente vai esclarecendo, né? De acordo junto à assessoria em si. Bom, normalmente como que se trata esse processo, né? Por ser físico, ele tem um custo um pouco mais elevado do que o ETA, que eu falei que é a outra modalidade, para um visto de visitante, né? E é necessário comparecer, né? A regra mudou em janeiro de 2019, se eu não me engano. É necessário comparecer a um Visa Application Center. O que é isso? Para fazer a entrega do processo e recolhida da biometria. Antes, a gente podia fazer o processo 100% despachado sem a presença, né, do requerente do visto. Hoje não, hoje é obrigatória a presença para retirada da biometria. Pelo motivo biometria, tá? Mas não tem entrevista em si, não. A pessoa vai lá, entrega tudo, tira a biometria, né? E a documentação fica para análise, tá bom? Bom, existem algumas limitações de entrada no Canadá. Com relação ao visto regular, não tem nenhum tipo de limitação, que é esse visto físico que a gente está falando agora, tá? Então, ou seja, o portador do visto físico, ele pode entrar no Canadá por qualquer tipo de fronteira, aérea, marítima, terrestre, né? Ele pode ir e vir porque ele é de múltiplas entradas, tá bom? Agora, a gente tem aí algumas pessoas que são elegíveis ao visto eletrônico. Vamos falar assim, a autorização eletrônica. Eu vou chamar ela de visto eletrônico, né? Porque uma autorização de entrada nada mais é do que um visto mesmo. Então, essas pessoas que possuem o visto americano válido ou que já possuíram, tiveram um visto canadense nos últimos 10 anos, ele não precisa estar válido, mas a pessoa tem que ter tido um visto emitido para o Canadá nos últimos 10 anos. Essas pessoas, elas não precisam comprovar um vínculo socioeconômico. Basta o quê? Ter o passaporte válido, a cópia, né, do visto americano ou do visto canadense. E aí a gente pode pedir para eles, no caso, ou um ETA, tá? Ou um visto físico de forma mais, de uma forma plus, tipo assim, de uma forma mais fácil, né, mais rápida, porque quem tem esses requisitos, né, tá elegível para um visto canadense sem ter que mandar toda a documentação, só com requerimento e com passaporte. O visto físico, que é o visto que cola no passaporte, tá? E que vale até 10 anos e que não tem restrição. Mas essas pessoas, elas também estão elegíveis para o visto eletrônico, que é o ETA. Então, brasileiros que possuem um visto americano válido ou tiveram um visto canadense nos últimos 10 anos, eles também podem requerer um ETA, né? O ETA, ele tem algumas diferenças com relação ao visto físico, que é muito importante que vocês saibam essas diferenças, tá bom? A documentação para o ETA, por exemplo, é apenas o passaporte, tá? Válido, a cópia do visto americano válido ou a cópia do visto canadense, né? Vencido ou emitido, né? Nos últimos 10 anos. Normalmente a gente tem um retorno, porque como é um visto eletrônico, ele é analisado pela imigração canadense. Então, a gente tem um retorno em torno de até 72 horas, a gente consegue ter um retorno do pedido, né? Se ele é um pedido aprovado, se ele é não aprovado,
né, negado, ou se ele tem algum tipo de pendência e eles querem algo mais, tá bom? Então, quando o visto ele é aprovado, ele tem uma validade de até 5 anos, ou a validade do passaporte. Então, ele tem uma validade mais curta, né, gente? E é o que vencer primeiro, né? Ou é os 5 anos, ou se o passaporte tiver menos de 5 anos de validade, tempo do passaporte. Bom, é o custo dele. O custo do ETA é um custo bem acessível, ele tem um custo de $7 canadenses, né? E ele também tem uma diferença que é a questão da necessidade de comparecer, né, a um Visa Application Center. Ele não tem a necessidade porque ele é um visto eletrônico, então a biometria se tira na hora na entrada, tá, no Canadá. Bom, agora ele também tem umas limitações de entrada no Canadá. O que é isso? Quem tem o ETA, que é o visto eletrônico, ele só permite entrada no Canadá por vias aéreas. Então, não é permitido entrar por porto marítimo, fronteira terrestre. Uma pessoa, por exemplo, ela entrou via aérea pelo Canadá, ela tem que passear, né? Caso ela saia, ela tem que voltar via aérea. Ela não pode ficar transitando via terrestre, entendeu? Então, essa é a diferença, é a grande diferença. Bom, essas duas modalidades são vistos de visitante a turismo e negócios que permitem que você fique no Canadá até 6 meses, né? Esse tempo, ele é dado na imigração, tá? Certamente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o visto de estudante. Quem tem vontade de estudar no Canadá, né? O visto de estudante, propriamente dito, que é o Study Permit, ele normalmente é para quem vai estudar mais de 24 semanas, né? Que é exigido o visto de estudos quando a pessoa vai estudar mais de 6 meses. Então, o passaporte ele tem que ter também a validade maior que a duração do curso, né? Então, se o seu curso é de 1 ano, seu passaporte tem que valer 1 ano e meio. A gente sempre orienta 6 meses além, né? 3 meses, porque existem várias situações. A pessoa pode querer prorrogar por algum motivo, ela pode precisar prorrogar por algum motivo. Então, é sempre bom ser cauteloso com relação à validade do passaporte, tá? Bom, a duração, como eu falei, o passaporte ele tem que ter uma validade, né, superior à duração do curso, e tem que ter a LOA. O que é LOA? A gente chama de LOA, mas é um documento, é a Letter of Acceptance, a carta de aceite da instituição canadense que você vai estudar. Então, para você estudar no Canadá, primeiro você tem que procurar a instituição, se submeter, né, a uma matrícula, ser aceito. Você tem a LOA, seu passaporte está tudo ok, aí a gente já pode começar a aplicação do seu visto, né? Normalmente a documentação para aplicação do visto de estudante é o quê? É a mesma que que o consulado exige para um visitante regular. Só que tem o acréscimo da LOA e exames médicos, né? E normalmente, quando você vai permanecer mais de 6 meses, subentende-se também que você tem que ter um pouco mais de recurso financeiro disponível, né? Para permanecer um período mais longo, né? Então, essas coisas que serão avaliadas. O exame médico, gente, é o seguinte, tem que ser feito por um médico credenciado ao consulado canadense. Então, assim, a gente sente um pouco de dificuldade, porque tem cidade que não tem médico, né, credenciado, enfim, tem que ser credenciado. Às vezes a pessoa tá igual no Espírito Santo. A gente tem casos, né, de alunos no Espírito Santo que tem que viajar para o Rio, por exemplo, para fazer o exame médico. Mas se essa pessoa ela viaja para o Rio para fazer o exame médico e dá entrada no processo, ok, o médico depois envia, tá, o laudo. Então, o médico envia direto o laudo pro consulado. Então, é assim que funciona. Vocês podem, tipo, né, marcar uma viagem e tentar fazer tudo de uma vez, entendeu? Bom, o prazo de análise, gente, olha, o consulado diz em torno de 7 semanas, né? Mas a gente, vivendo isso na prática todos os dias, a gente pede que o estudante ele tenha um prazo aí de 45 a 60 dias antes do embarque dele, né? Antes do início das aulas. Para quê?
fazer tudo com tranquilidade, tem a questão do exame médico, né? Não adianta a gente fazer tudo correndo e na véspera da viagem tá desesperado, né, para embarcar e acaba esquecendo alguma coisa. A gente sabe que, principalmente uma viagem que você vai ficar mais tempo, né, mais de 6 meses, ela caracteriza uma residência temporária, então você tem que estar bem preparado, né, tem que ser bem planejada. Bom, com relação a limitações da entrada no Canadá com visto de estudos, né, a gente só tem que entender que com visto de estudante não há limitação de entrada no Canadá, né? O portador do visto ele pode entrar a qualquer tipo de fronteira, aérea, marítima e terrestre também, tá? Desde que o visto esteja válido, ele é um visto de múltiplas entradas. Você pode sair para passear nos Estados Unidos e voltar? Pode fazer o que você quiser. Eu esqueci de falar um detalhe. O visto canadense, ele também exige a entrega da documentação pessoal, né? Junto a um centro de atendimentos, né? E também a retirada da biometria no momento da entrega da documentação, tá bom? Então, assim, o procedimento, ele é bem parecido com o visto também selo, que é para quem vai viajar a turismo, negócios e estudar menos de 6 meses, tá bom? Bom, agora tem uns detalhes interessantes com relação, né, ao visto de estudos para o Canadá. A gente sabe que quem vai estudar no Canadá, às vezes, quer levar a família, quer sair do Canadá para passear, quer ir para o Canadá para estudar e pretende ficar mais tempo e aí quer levar a família também, né? Então, quem vai para o Canadá estudar, né, e tem dependentes e pretende levar os dependentes, se for permitido levar o dependente, que vai depender do curso que ele vai fazer, o cônjuge ele pode solicitar uma permissão de trabalho em aberto. O que é isso? É o Open Work, a gente chama de Open Work, é um visto que dá um direito a trabalhar, sabe? E os filhos também podem solicitar uma permissão de estudos em aberto, né? Os filhos menores que são dependentes. Bom, o visto que dá direito ao Open Work, esse visto ele não é para quem faz todo tipo de estudos no Canadá, né? Por exemplo, estudantes brasileiros que eles vão para o Canadá estudar inglês, né, em algum programa de Pathway, que a gente chama de Pathway, é o curso de inglês somente, né? Fazer inglês. Essas pessoas elas não podem trabalhar, tá? Nem seus cônjuges podem trabalhar. Mas aquelas pessoas que vão para o Canadá fazer um estudo full time, né? O que acontece? Um college, né? Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, qualquer coisa além disso, o que? Essas pessoas sim, e tem que ter uma duração mínima, tá, gente? De 8 meses. Então, em uma dessas instituições, inclusive, é importante lembrar, não é toda instituição de ensino que permite, tá? Que dá o direito, né, do titular levar acompanhante, a família, e dá a eles o direito de trabalho, um visto de trabalho aberto, estudo aberto. Então, não são todas as instituições. Isso é importante, né? E se uma pessoa tem interesse de ir, levar a família, os dependentes, ela precisa procurar uma instituição que dê esse direito, entendeu? Então, normalmente, quem procura uma instituição que dá o direito, ela tem o direito de trabalhar 20 horas semanais, sendo que o cônjuge, né, ele pode pedir uma permissão de trabalho em aberto também e para período integral. Então, o estudante, ele consegue um visto que é o SW1, né, que ele dá o direito de trabalhar 20 horas e o cônjuge trabalho integral com o Open Work, tá bom? Mas aí a gente tem que conversar direitinho, porque, como eu falei, não são todas as instituições. Bom, eu acho que eu falei praticamente tudo sobre o visto canadense. Agora, é muito interessante, né, que a gente tem, não sei quem tem acompanhado aí, né, algum tempo atrás, eu não lembro, uns 2 meses mais ou menos, vieram aqui no Brasil representantes, né, do governo canadense,
que eles estão com um programa, na realidade. O que é isso? Eles estão com um programa que o Canadá tem um interesse de, vamos falar, de emitir até 2021 mais de 340 mil residências permanentes, né, para imigrantes. Então, assim, realmente o Canadá é um governo super aberto para imigração, né, para morar, mas a Mundial Vistos não faz esse tipo de processo, até porque você precisa se qualificar, você precisa se submeter a uma aplicação, né? Para para um processo de imigração mesmo. Mas é bom e é muito importante a gente ressaltar que o Canadá ele busca imigrantes que ofereçam mão de obra qualificada, né? Então, o Canadá tem interesse em mão de obra estrangeira? Tem, mas é uma mão de obra qualificada. E por isso o processo para conquistar, né, o Resident Permit é longo e é necessário cumprir diversas exigências do governo canadense. É aquilo que eu falei, você se submete, né, a uma aplicação onde ali você vai colocar uma série, você vai, né, preencher os requisitos, cada requisito tem uma pontuação, enfim, né, até você ser avaliado aí se tá, né, vai ser elegível ou não. Mas aí, para isso, existem empresas, né, especializadas que cuidam só da parte de imigração para o Canadá. Então, como que funciona? Você aplica para esse tipo de imigração, depois que você é aceito, aí você recebe um documento de que você foi aceito, aí a Mundial Vistos entra para requerer seu visto aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, tem uma parte, né, que exige uma análise do governo e tudo que é feito no Canadá, tá bom? Então, bom, já falei, assim, bastante, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, algum detalhe que eu esqueci. Gente, o Canadá, né, para quem não conhece muito do Canadá, eu acho que todo mundo que tá aqui ouvindo já deve ter pesquisado bem a respeito do Canadá, mas o Canadá é o segundo maior país, né, e além disso, ele é um país, assim, apesar de ter baixas temperaturas de quase durante o ano inteiro, ele tá entre os primeiros de qualidade de vida no mundo. Então, ele é um país, assim, um dos mais desenvolvidos. Então, ele tem muito a oferecer, né, com relação à qualidade de vida. Por isso que é bem legal esses programas que o governo oferece e para quem, né, cumpre os requisitos, sei lá, é uma oportunidade, quem sabe, né, de mudar de vida, de realizar um sonho, de uma série de coisas, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou abrir agora para as perguntas, vou começar a responder. Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. O Bruno me ajudou aqui, pegando elas e anotando, então eu vou responder. Volta dos consulados, quando será? O consulado canadense, gente, semana passada a gente entrou em contato com eles, né, com o VFS, mandamos o VAC, quer dizer, mandamos um e-mail para eles e eles ainda não deram previsão de entrada, não, de abertura, não, né? Então, a gente está aguardando. Parece que eles estão fechados, certamente até o dia 30 de junho, certamente eles estão fechados, tá bom? O visto de estudante para os Estados Unidos, como que funciona? Falei, né, de visto de estudante para o Canadá. Para os Estados Unidos é bem similar, né? Não sei quem que perguntou, mas é o seguinte. Estados Unidos você também precisa ter sua matrícula já aceita, você precisa do aceite da escola, que normalmente é o I-20, né? E aí, com esse documento a gente aplica, tá? Ele é obrigatório para aplicar para um visto de estudante para os Estados Unidos, tá bom? Bom, o visto para China... visto China, quando reabrirá? Bom, gente, China é o seguinte, a China fechou a fronteira de novo, né, porque eles estão na segunda fase do surto, mas o consulado ficou de nos avisar imediatamente quando eles voltarem às atividades,
tá? Os consulados, eles nos avisam, eles encaminham e-mail pra gente. E por enquanto a gente não tem previsão nenhuma com relação à China. Bom, como faz para renovar o ETA? ETA não se renova. ETA você tira toda vez que você, né, o seu acabou a validade, você requer de novo, tá bom? Mas o requerimento é o mesmo, é da mesma forma. Se o seu tá vencido, o seu venceu, você é elegível, pode nos procurar que a gente aplica para você de novo, tá bom? Falar que todas as lives estão... eu tô lendo as perguntas. Então, gente, ó, eu recebi um lembrete aqui, ó, todas essas lives que a gente tá fazendo aqui, né, no IGDA Mundial Vistos, e no Facebook, tá disponível no nosso canal do YouTube, né? A Mundial Vistos tem um canal do YouTube super bacana. Quem não conhece, entra no YouTube, procura o canal da Mundial Vistos, né? Se inscreve no nosso canal. Gente, tem como marcar um sininho lá, você aperta um sininho, que toda vez que aparecer um vídeo novo, algo novo, você vai receber um alerta te avisando. E assim, tá super legal. Quem quiser entrar lá vai gostar e eu te garanto que assim, toda semana como tem conteúdo novo, fica tudo lá, né? Fica fácil da pessoa abrir, tem um playlist que fica fácil de achar tudo, tá? Fiquem à vontade. A gente tá fazendo isso tudo pra vocês, né? Informação é muito importante, é muito legal e enriquece a gente. Então vai lá buscar mais informação e tem de vários países, tá bom? Bom, deixa eu ver outra coisa. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Qual a probabilidade de pessoa que não tem nenhum visto ter o visto canadense? Bom, o visto canadense não depende de nenhum visto anteriormente, né? Não depende. Você não tem que ter obrigatoriamente tido um visto e tal. A probabilidade, ela está relacionada 100% àquela questão, né, da comprovação socioeconômica do solicitante. Então, por isso que é muito importante uma assessoria, né? Quando a gente vai pedir um visto, a gente fica perdido, não sabe por onde começar, que documento usar para comprovar alguma coisa e tal. Então, é isso. Se a pessoa, a gente faz uma juntada de documentos, prepara um dossiê onde ela consegue comprovar seus vínculos socioeconômicos, né? Seus laços fortes com o Brasil, é muito provável que ela tenha o visto, tá bom? Se for um visto de visitante, né? E se for de estudante, é aquilo que eu falei, precisa primeiro ser aceito por uma instituição canadense para depois a gente pedir o visto, né? Aí tem uns detalhezinhos, tá bom? Bom, vamos lá. Bia, para fazer cruzeiro saindo de Vancouver, é necessário visto canadense? Para quem já tem americano, é mais fácil? Então, gente, quem faz cruzeiro é aquilo que a gente falou, né? O ETA, o brasileiro não pode sair e voltar por via terrestre. Então, quem vai, por exemplo, ao Alasca, vai fazer um cruzeiro no Alasca, o ideal é que ela tenha o visto, ela tem que ter o visto canadense, tá? O visto americano, ele não isenta de forma alguma o visto canadense, tá, gente? Não, de forma alguma, não isenta mesmo. E nesses casos de cruzeiro, o visto é o visto físico colado no passaporte. Então, precisa de um tempinho aí, como eu falei aí no começo, né? A gente orienta o cliente que nos procure, né? Com no mínimo 16 dias, é assim quando sai. Então, a gente nunca fala com a pessoa, né? Procura a gente 16 dias antes. A gente sempre quer que a pessoa procure a gente com uma folga, né? 20, 30, 35 dias antes da programação aí, né? Do embarque para o Canadá. Tá bom? Mas é necessário sim. O meu noivo é americano, vamos nos casar com visto de residente permanente americano. Eu posso entrar no Canadá sem visto ou mesmo assim é necessário? Olha, para quem tem green card, ou seja, será o seu caso no futuro, você não precisa de visto para entrar no Canadá, tá bom? Mas aqui vou contar uma coisa para vocês. Só quem tem, por exemplo, você é brasileiro, você está lá no Canadá e você se tornou um residente permanente no Canadá e você é brasileiro, você precisa de visto americano para entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Por quê?
Só quem tem passaporte canadense que não precisa de visto, né, para entrar nos Estados Unidos, que existe um acordo. Mas se eu sou brasileiro, eu preciso de visto americano. Entendeu a diferença? Bom, gente, isso é até agora, né? Se houver alguma mudança, a gente vai ficar sabendo pós-pandemia. Quais os documentos usar para vínculo econômico? Então, documentos para vínculo econômico, né? Na realidade, para todo tipo de vínculo, a gente sugere, em primeiro lugar, para quem declara o imposto de renda, né? Porque nele tem os nossos ônus, bônus, né? Tudo conta sobre a vida da gente ali, o que a gente deve, o que a gente ganha, nossos dependentes, né? Ele é o principal. Mas, para quem não declara, aí a gente tem que conversar pessoalmente, porque a gente tem que entender qual é o caso, né, do solicitante, bater um papo com ele, porque não é só o imposto de renda. O imposto de renda é um dos documentos, né? Mas são documentos que conseguem provar seu vínculo com o Brasil. Então, coisas relacionadas a trabalho, né, a estudo, normalmente extrato bancário, enfim, que, né, tem aí um fundo de reserva guardado para realizar essa viagem, que está sendo programada, né, uma série de documentos, tá? Quais documentos usar para vínculo econômico? Acabei de responder, então é Trancoso, Milena. Quero tirar um visto, pai, mãe e 2 filhos de 9 e 12 anos para os Estados Unidos. Seria muito difícil? Bom, para os Estados Unidos que tá falando aqui. Para os Estados Unidos é diferente o procedimento, né? É aquilo que eu falei, que os Estados Unidos exige entrevista. Mas aí, Marcela, no seu caso, eu acho legal a gente, né, você deixar aqui seu contato para a gente conversar direitinho sobre o seu caso, sua demanda especificamente. Mas você pode tirar, sim, o visto em família. Se a viagem é em família, né? A programação em família, tira-se o visto da família inteira, né? Bom, vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente pode fazer, que eu tô de olho aqui para responder para vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Gente, uma coisa importante, eu não falei aqui, mas é bom vocês saberem o seguinte: visto para o Canadá também tem o visto de trânsito. Quase ninguém tira, né? Mas tem o visto de trânsito também, para quem vai passar e não vai permanecer, tá? Bom, eu tenho dúvidas de como comprar as moedas, como funciona. Moeda canadense, normalmente em corretora, né? Corretora de câmbio vende todo tipo de moeda. Tem corretora que tem, às vezes não tem para pronta entrega, mas aí você encomenda, eles entregam, tá? Vancouver é necessário. Tá. Saindo de... Já respondi todas. A gente tava dando uma olhadinha aqui pra ver se eu tô respondendo tudo certinho. Então, Ana, estava tentando tirar o visto americano, só que logo veio essa epidemia e paramos com o processo de visto. Sim, para quem, né, gente, está tentando visto americano, aqui pode procurar, a gente está fazendo. Os agendamentos, eles estão sendo para setembro e eles estão em menor número, lógico. Então, assim, quem tem interesse já pode procurar para planejar para setembro estar agendado, né? Porque as vagas realmente serão mais restritas, né? As coisas não vão voltar ao normal de uma vez. Então, elas vão voltando aos poucos, né? Vamos lá. Quem tem cidadania europeia facilita a entrada no Canadá? Sim, olha só. Quem tem cidadania europeia tem o ETA também, tá? Só que é um pouco diferente do Brasil. Então, assim, não tem exigência, a pessoa não tem que ter tido um visto canadense no mínimo, né, no máximo 10 anos, e nem tem que ter o visto americano. Só de ser europeu, ele já é elegível para um ETA, tá bom? E aí, se você tiver dúvida, pode procurar a gente faz a aplicação para você também.
Tenho uma filha no Canadá e ela está regular no país. Gostaria de tirar o visto, não tenho nenhum visto. Ficaria mais fácil? Bom, se você tem uma filha no Canadá, ela é residente regular, né? E ela tá te convidando para passear no Canadá, claro, você tem um motivo para visitar o Canadá, né? Então, o importante com relação ao visto nesse caso é o que? Você tem motivo. Você só precisa comprovar os seus vínculos fortes, né, com o Brasil. O que que é isso? O seu vínculo socioeconômico, que faria que mesmo que você visitasse sua filha, permanecesse lá um mês e meio, você precisa retornar ao Brasil. Você realmente retornaria ao Brasil após essa visita, tá bom? Me tira uma dúvida, vocês acessaram na tirada de visto? Vocês assessoram na tirada de visto? Como funciona? Sim, a Mundial Vistos é uma empresa especialista, na realidade ela é a número 1 do Brasil, para quem não conhece ainda, né? Entra aí no nosso portal, procura saber, nós temos 12 escritórios no Brasil, 12 escritórios físicos, e a gente tem aí também uma loja online, logo mais tem surpresa para vocês, aguardem que tem muita coisa boa vindo por aí, né? Essa pandemia veio, mas ela veio, né? Ela veio com o ruim de deixar a gente de quarentena e tudo mais, mas ela veio aí para provar muita coisa pra gente, né? Que a gente precisa realmente de mudanças. Então aí vai ter novidades para vocês em breve, mas a Mundial Vistos é especialista nisso, tá? E não só para o Canadá, Estados Unidos, mas a gente trabalha com todos os países, viu, gente? As vagas de agosto para o consulado já acabaram? Você está falando do consulado americano, né? De agosto. Olha só. Semana passada teve um dia que eu fui fazer um agendamento e já não tinha mais nenhuma. Aí 2 dias depois, uma outra consultora entrou e falou: ó, Bia, voltaram algumas vagas. Então é o que eu tô falando com vocês. Gente, consulado canadense, quem tem interesse de aplicar, é bom procurar a gente muito rápido, quanto antes. Porque as vagas, elas estão sendo administradas, né? Eu acredito que a princípio acabou, porque realmente tinha muita gente agendada, devem ter tido algumas desistências, alguma coisa, e pode ser que essas desistências voltaram, né, para o sistema. Mas o sistema de agendamento, ele é online, então eu só sei exatamente o dia e o horário que tem no momento que eu tô fazendo, tá bom? Aí, Evandro, obrigada. A gente tem a melhor assessoria do Brasil, na sua opinião? E é isso mesmo, né? A gente realiza sonho e isso é muito sério pra gente, viu? Quando vão reabrir todas as embaixadas? Bom, gente, reabertura de todas as embaixadas. A gente tem que acompanhar, né? Nos jornais. A gente também não sabe. Mas as nossas redes sociais, elas estão sempre informando todas as novidades. Gente, em primeira mão. A gente recebe, a gente replica, tá? Então acompanha aí. Bom, e a Maria, né, Maria Flor, a gente te aguarda e entra em contato com a gente que a gente vai cuidar aí do seu caso, tá bom? Visto chinês, preciso de saber quando vão reabrir, vocês assessoram. Olha, a gente também faz assessoria para visto chinês, japonês. Por enquanto, é o que eu falei, a gente não tem data, né, para reabertura desses consulados ainda. Mas para quem está acompanhando aí, deve ter percebido que agora em julho, alguns países reabrem as fronteiras na Europa, né? Então eu acredito que vocês também têm que acompanhar, porque haverão restrições, né? Então, assim, a companhia aérea que vai transportar, ela vai orientar com relação às restrições para entrar no país, um período de quarentena, né? Se vai ter que comprovar que não tem nada antes, enfim, que não, né, depois da quarentena que também não tem nada, às vezes faz um exame no Brasil, faz um exame no destino, a gente não sabe ainda quais serão aí as reais exigências, né, gente? Mas quando a gente viaja, a gente fica sabendo, né? É claro que a gente vai dar assessoria para todo mundo, desde o visto até o momento de embarcar, tá bom? Bom, vamos lá. Ana, estava tentando... Ok, deixa eu ver se tem mais aqui, gente.
Mundial Vistos assessora vistos para brasileiro, é isso? Bom, gente, aqui, ó, teve uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas eu vou falar aqui a respeito disso. A Mundial Vistos, além de vistos emissivos para brasileiros irem para fora, né, para todos os países, a Mundial Vistos tem o Departamento de Imigração, que é o quê? Regulariza residência de estrangeiro no Brasil. Então, um estrangeiro que às vezes veio, né, não precisava de visto, veio para passear e tem interesse de permanecer mais tempo, vocês conhecem, a gente faz. A gente regulariza situações de brasileiros no Brasil, ó, residências de estrangeiros no Brasil, tá? Com base na lei de imigração, que é uma lei aí que entrou em vigor em 2017, lei nova, que revogou a anterior, que tá espetacular. Então, hoje a gente consegue trabalhar muito mais, né, de uma forma muito mais eficiente, inclusive, do que no passado, tá bom? Com a questão do visto, vocês fazem algum tipo de análise antes do pagamento da assessoria? Olha, na realidade, Alisson, funciona assim. Nosso trabalho, ele começa na hora que a gente começa a conversar, né? Então, o que acontece? A assessoria, ela é personalizada quando é só para você. Então, a partir do momento que você conversa, Ana Beatriz, eu queria conversar a respeito de um visto de estudante para a Austrália. Aí a gente tem um contrato de prestação de serviço que deve ser assinado e aí a gente vai te dar toda a orientação. A não ser que seja assim, eu estou em dúvida de alguma coisa, eu posso te esclarecer antes da contratação da assessoria. Mas a assessoria, ela só começa mediante pagamento. Tá? Até porque, né, é o que a gente vende, o que a gente é especialista, o que a gente estuda todos os dias, o que a gente tá aí, né, o tempo inteiro buscando, fazendo treinamento. Essa semana tem um webinário com a imigração da Austrália, que a gente vai participar, que vai falar a respeito da situação dos vistos de estudante na Austrália, né, nesse momento de pandemia, dos que estão lá e dos que teriam que ir e que ainda não foram. Né? Então, assim, a gente participa de tudo para quê? Pra gente trazer informação completa e correta para vocês. Entendeu? Minha filha tem cidadania europeia. Essa pode ser estendida para a mãe? Ô, Flora, depende. Cada país tem uma regra. Se sua filha ela é maior, né? Tem alguns países que por direito, pai e mãe, a filha pode ser o requerente, né? Ela pode aplicar para uma residência para os pais, né? Em alguns países. Mas aí a gente tem que conversar direitinho, saber qual país que é. E já adianto para você o seguinte, a gente tem aí alguns parcerias, acordos com alguns escritórios, tá? De imigração fora do Brasil. Então, na Europa, Itália, Portugal, né? Tem alguns países, no Reino Unido a gente também tem, na Inglaterra. Então, assim, é legal a gente conversar pra gente ver o que a gente pode fazer e o que a gente não consegue fazer. E aí a gente passa o contato pra você dar continuidade, tá bom? Se o visto for negado, fazem o reembolso? Olha, gente, visto negado, ele é o quê? Ele é negado nada mais, nada menos, porque no ponto de vista do oficial consular que fez a análise, aquela pessoa ela não é elegível para o visto naquele momento. Ou seja, não ficou claro para ele, não foi convincente para ele o suficiente de que essa pessoa entraria no país e deixaria o país após a sua visita, né? O que ele está se propondo. Então, o que acontece? Se a gente deu toda a assessoria, a gente colocou a documentação toda que podia, só que, infelizmente, a documentação daquela pessoa, né, não é uma documentação 100%. Porque ela tem vínculo, mas ela tem um ganho, né, que não é uma média de ganho que não é muito alta, que, né, no ponto de vista do oficial consular, ele não conseguiria se manter aqui ou manter as coisas dele aqui e viajar, permanecer por um tempo fora, né, até porque a gente tá vendo aí que o dólar tá alto, né, a gente não devolve. O trabalho da assessoria é assessoria.
né? A gente dá assessoria completa. No final, a gente ainda quer sua nota, a gente quer seu feedback. A gente quer saber se você tá seguro o suficiente, né? Se você tá satisfeito o suficiente. Porque a gente trabalha exatamente de acordo com as regras dos países. Então, assim, se o seu visto for negado, realmente, né, foi porque não foi satisfatório. Né? A sua aplicação, você não está 100% elegível no ponto de vista do oficial consular. Porque muitas vezes a gente acha, olha, nossa, seu processo está redondo, está completo, né? Na média do que a gente pega aqui, a gente fala assim, você não, né, não tá muito bom, mas também não tá muito ruim, tá? Só que aí vem o oficial, se ele, né, são vários. Cada um tem um ponto de vista diferente. Às vezes você pode pegar um que negou e talvez se tivesse pegado outro, teria sido aprovado, mas a gente não sabe, né? E, inclusive, para visto americano, por exemplo, o que define mesmo a questão do seu visto, a aprovação do seu visto, é sua visita, é sua entrevista, né? É sua visita pessoal, sua entrevista ali com o oficial consular na frente dele. Então, sua postura, sua apresentação, a forma com que você vai falar, as expressões que você vai usar, né? As respostas que você vai dar, elas que vão aprovar ou não o seu visto. Então, muitas vezes a pessoa é super bem orientada, mas na hora ela tá ansiosíssima, aí na hora de responder, responde uma coisa errada, ou não sabe responder, ou fica em dúvida. Isso aí é prejudicial, aí não tem como, né? Aí a pessoa vai falar pra gente, olha, aconteceu isso. Aí a gente vai ver, olha, se é um caso que a gente julga que é caso de visto aprovado mesmo, a gente vai te incentivar a fazer de novo, inclusive, né? Porque acontece, tá bom? Bom, sou sincera, tenho muito medo de entrevista, mas vou entrar em contato com vocês. Ah, Marcela, mas todo mundo tem, né? Entrevista é sempre uma avaliação, mas tem que manter a calma. Se tem o sonho, né? Quer passear, quer viajar, quer levar a família, tem que passar por isso. Mas aqui, depois é 1 minuto. Entrevista é de 2 a 5 minutos, gente. Acabou, passou, pronto. Né? Não acontece nada. Para visto canadense precisa de entrevista? Bom, gente, é o que eu falei. Para visto canadense não precisa de entrevista, né? O que hoje tem no visto canadense, né, que entrou em vigor há pouco tempo atrás, é a questão da coleta da biometria. Então, a coleta da biometria passou a ser obrigatória. Então, a pessoa ela tem que ir no centro de atendimento do consulado canadense, né, que a gente agenda, onde a pessoa achar melhor, pode ser no Rio, em São Paulo, enfim. Ela vai pessoalmente, retira a biometria, entrega todos os documentos, né, e aguarda a avaliação. Ao final, o passaporte ele é enviado pra gente, tá bom? Ele pode ser enviado até pra você direto, se você preferir. Bom, olha, gente, a gente já tá com 50 minutos de live. Vou deixar aqui para vocês, né, um pouco de informação sobre a Mundial Vistos. Quem tem um interesse, tá, pode entrar em contato com a gente. A gente faz tudo à distância. A gente tem consultores 100%, né? Todos estão totalmente qualificados, todos são totalmente qualificados, todos têm total know-how para te atender, para te ajudar, para resolver sua situação. Então, fiquem atentos, né? Sigam as nossas redes sociais, que a gente vai atualizando sobre a situação dos consulados. Quem quiser pode deixar aí, né, o e-mail pra gente entrar em contato, nos comentários, né, o WhatsApp, se quiser fazer alguma pergunta. Também no site também tem como vocês entrarem em contato com a gente através do WhatsApp, né, comercial, e fazer seus questionamentos. Então a gente tá totalmente aberto aí, tá? Para cuidar de vocês, para te dar a melhor assessoria possível, porque a gente quer que você viaje, né? Para onde você quiser, sei lá, dar a volta ao mundo, se for seu caso, né? Se for sua vontade, tá bom? Então eu quero agradecer vocês mais uma vez pela audiência. Espero ter esclarecido muita coisa, espero ter ajudado e contribuído aí, né, com o conhecimento aí de todos vocês.
Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E a próxima eu tô decidindo aqui, talvez a gente fale sobre, né, Austrália e Nova Zelândia juntos. Mas aqui, se vocês quiserem sugerir, podem mandar sugestões aí no direct pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês e boa tarde, bom final de tarde. Tchau, tchau.